Qual o problema que queremos resolver? A depender do problema, que o algoritmo vai ser escolhido. Vamos entender um pouquinho melhor, então? Perfeito. O que vamos fazer hoje? Essa é a parte 3 de uma série de vídeos introdutórios sobre IA. Nesses vídeos, eu focalizei o que é a IA e como ela funciona. Nesse vídeo específico, eu vou retomar alguns pontos e aprofundá-los. Eu também vou falar sobre algumas coisas que eu não falei nos outros vídeos. Vamos lá? Beleza, no último vídeo, a gente parou nessa tabela aqui. Hoje eu vou retomar os pontos que eu já falei, aprofundando eles um pouco. E eu vou passar para o aprendizado não supervisionado, o aprendizado reforçado e vou falar das redes neurais. A primeira coisa que a gente tem que pensar em relação a essa tabela é: qual o problema que queremos resolver? A depender do problema, que o algoritmo vai ser escolhido. Vamos entender um pouquinho melhor, então? Como a gente já viu, no Machine Learning, há 3 principais grupos de algoritmo. A gente usou, então, essa tabela aqui para aprofundar um pouco essa questão. Vamos retomar um pouco, então. No aprendizado supervisionado, cada dado ele entra com uma resposta correta. Por exemplo, você ensina para a máquina o que é uma maçã e o que é uma laranja, apresentando muitos dados, muitas fotos de maçã e muitas fotos de laranja. Qual o objetivo, então? É prever, a partir da entrada, a saída. Por exemplo, quando uma nova imagem de maçã for apresentada, a máquina vai saber que aquilo é uma maçã. Há 2 tipos de aprendizado supervisionado: a classificação e a regressão. Eu já mencionei para vocês o exemplo do vinho. A gente poderia falar também no exemplo do e-mail e do spam. Muitos e-mails seriam apresentados e esses seriam classificados como spam ou não spam. A partir disso, os novos e-mails que chegassem, a máquina iria por si só classificar. Inclusive, nós mesmos treinamos a máquina quando a gente tira e fala assim: isso aqui é um spam. Nós estamos treinando a máquina nesse momento. Olha que interessante. A classificação, então, é útil para a gente prever categorias e classes. Por outro lado, a regressão, que também está dentro do aprendizado supervisionado, que é aquele exemplo da casa que eu falei para vocês, ela é boa para prever valores numéricos contínuos. Um outro exemplo que eu não mencionei para vocês é a previsão de temperatura. A máquina, sendo informada de alguns outros critérios, ela vai conseguir descobrir a temperatura provável para aquele dia. Vamos passar então para essa questão aqui, as features e as labels. As features são as características, os atributos que a máquina recebe, são os dados. As labels, por sua vez, são os rótulos, as respostas. Então seria como se as features fossem as fotos da maçã e os rótulos fossem: isso é uma maçã. A partir disso, a máquina chega em um modelo. E usando esse modelo, quando chegar uma característica nova, ela mesma vai conseguir rotular esse atributo que está sendo entregado a ela. E isso também é verdade para a questão da casa. No caso da regressão simples, quem não souber, dá uma olhadinha no outro vídeo que eu expliquei o que é. Sabendo o metro quadrado, a máquina vai conseguir descobrir o preço da casa. Isso depois de já ter criado o modelo. Isso vai acontecer a partir de um treinamento com muitos dados, como a gente já entendeu. Por fim, vamos falar sobre correlações, previsões e classificações. As correlações é essa relação entre as variáveis. Essa relação ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Seria aquela questão da matemática de proporcionalidade ou quando variáveis são inversamente proporcionais, que quer dizer que quando uma sobe, a outra desce. Um exemplo disso seria o preço de uma casa a partir do metro quadrado. Isso seria positivo, uma correlação positiva. E uma correlação negativa seria, por exemplo, o preço de um metro quadrado a partir da idade de uma casa, do quão velha ela é. As previsões, por sua vez, seriam a saída. Seriam os labels que seriam dados pela máquina a partir da apresentação de features. Então, haveria a característica seria entregue à máquina, mas o rótulo, a resposta, ainda não teria sido dada. A classificação, por fim, é um tipo de previsão, mas ela é uma previsão classificatória. O que isso quer dizer? Seria a questão de: isso é uma maçã ou é uma laranja? Isso é uma doença ou não é uma doença?
Isso é um cachorro ou é um gato? Então, as classificações, elas seriam o resultado desse primeiro exemplo. É um spam ou não é? O cliente vai comprar o vinho ou não vai comprar o vinho? As previsões, por sua vez, elas são comuns a ambos os tipos de aprendizado supervisionado. Vamos passar, então, para o aprendizado não supervisionado. Desse, a gente não falou nada ainda. Então, vamos aprender um pouquinho. Nesse caso, não haveria as labels. Os dados seriam apresentados para a máquina, mas eles não seriam nomeados. A partir disso, a máquina vai chegar a padrões, estruturas ou relações. Ok. Com o aprendizado supervisionado, a máquina consegue realizar o clustering, a associação e a redação de dimensionalidade. O clustering seria exemplificado por uma loja que quer descobrir o hábito de compra de seus clientes, para poder, por exemplo, fazer uma campanha de marketing mais efetiva. Na associação, a gente pode mencionar um mercado que quer descobrir o que as pessoas que compram cerveja também tendem a comprar. No exemplo que eu estou dando, eu estou falando que eles compram maçã. Imagina, sem um IA para analisar os padrões, a probabilidade dessa descoberta seria muito mais difícil. Por fim, na redução de dimensionalidade, há um número de dados. Esses dados, eles vão ser simplificados. Por exemplo, cada dado tem 100 características. A IA consegue diminuir essas características, mantendo as informações cruciais. Vamos passar, então, para o aprendizado reforçado. Nesse, como eu mencionei, a máquina aprende sozinha. Como isso funciona? Vamos entender um pouquinho melhor. A máquina, ela age como um agente que toma decisões para alcançar um objetivo. Se a máquina se aproxima desse objetivo, ela ganha uma recompensa positiva. Se a máquina se afasta desse objetivo, ela ganha uma recompensa negativa, uma sanção, uma punição. Isso estaria associado, inclusive, à psicologia do Skinner, que é aquela questão do rato com o queijo versus o choque. Mas, voltando. Nesse caso, o conjunto de dados ele não é fixo nem predeterminado, como nos outros casos. Nesse caso, os dados eles são inúmeros e desorganizados. Então, assim que são treinados, por exemplo, carros autônomos e máquinas que jogam xadrez. Aprofundando um pouco o carro autônomo, em relação ao que eu falei da recompensa e do objetivo, ele seria recompensado ao chegar no destino e punido por caso de um acidente, por caso de um erro de rota. E faz sentido essa questão dos dados não serem fixos nem pré-determinados. Imagina a quantidade de dados numa cidade, por exemplo. Seria quase impossível conseguir compilar todos esses dados para uma máquina. Então, alguns dados são apresentados a ela, mas ela vai aprendendo ao longo da sua utilização. Tá, mas o que a gente percebe como comum nessa tabela? Eu já até circulei para vocês. É a questão das redes neurais. Em todos esses tipos de algoritmo de machine learning, o que é? Redes neurais como opções de tipos específicos de algoritmo. Hoje em dia, há um crescimento muito grande do uso dessas redes neurais, muito por causa da sua eficácia. Vamos falar então um pouquinho mais sobre isso.